Era uma noite de neblina densa no Atlântico Norte, 25 de julho de 1956. O luxuoso transatlântico italiano Andrea Doria navegava em direção ao porto de Nova York, transportando mais de 1.700 passageiros e tripulantes. Entre eles estava Michael Stoller, um engenheiro de 34 anos que retornava de uma viagem de negócios à Europa, sem imaginar que estava prestes a viver uma das maiores tragédias marítimas do século XX. Às 23h10, o impensável aconteceu. O navio sueco Stockholm, navegando em direção oposta, emergiu da neblina como um fantasma mortal. O impacto foi devastador. O Stockholm literalmente perfurou o casco do Andrea Doria como uma lança gigante, abrindo um buraco de 12 metros de largura no lado direito do navio italiano. O som do metal sendo rasgado ecoou pela noite como um grito de agonia. Michael Stoller dormia em sua cabine de primeira classe quando a colisão o jogou violentamente da cama. O navio começou a inclinar imediatamente para o lado direito, e ele soube instantaneamente que algo terrível havia acontecido. Corredores escuros se encheram de gritos desesperados, vidros quebrados e o som aterrorizante de água entrando nas profundezas do navio. Com uma calma que ele mesmo não conseguia explicar, Michael vestiu rapidamente sua roupa e colete salva-vidas. Sua experiência como engenheiro lhe deu uma vantagem crucial. Ele entendia exatamente o que estava acontecendo com o navio. A inclinação severa significava que o Andrea Doria estava condenado. Não havia volta. Enquanto passageiros corriam em pânico pelos corredores inclinados, Michael manteve a compostura. Ele ajudou uma família italiana com crianças pequenas a chegar ao convés, carregou uma senhora idosa que havia quebrado a perna na confusão e organizou um pequeno grupo de passageiros assustados. Sua liderança natural salvou várias vidas naquela noite terrível. O processo de evacuação foi um caos absoluto. Os botes salva-vidas do lado direito eram inúteis devido à inclinação extrema do navio. Apenas os botes do lado esquerdo podiam ser utilizados, criando um gargalo mortal na evacuação. Michael esperou pacientemente sua vez, garantindo que mulheres e crianças fossem evacuadas primeiro. Às 2 da manhã, Michael finalmente conseguiu um lugar no penúltimo bote salva-vidas. Enquanto remavam se afastando do Andrea Doria, ele assistiu ao majestoso transatlântico desaparecer lentamente nas águas geladas do Atlântico. O navio, que havia sido considerado inafundável, levou 11 horas para afundar completamente, levando consigo 46 vidas. O resgate chegou com os primeiros raios de sol. Michael foi levado para o navio francês Île-de-France, que havia respondido ao chamado de socorro. Envolvido em cobertores e bebendo café quente, ele mal conseguia acreditar que havia sobrevivido. Jornalistas o entrevistaram no porto de Nova York, chamando-o de herói pelos seus atos de coragem durante a evacuação. A tragédia do Andrea Doria fez Michael valorizar cada dia de sua vida. Ele retornou ao trabalho como engenheiro em Boston com uma nova perspectiva sobre a existência. Casou-se com Margaret, uma enfermeira que conheceu durante sua recuperação emocional do trauma, e tiveram 2 filhos. Michael se tornou um palestrante respeitado sobre segurança marítima e ajudou a implementar novos protocolos de navegação que salvaram inúmeras vidas. Por 23 anos, Michael viveu uma vida plena e significativa. Ele construiu uma carreira sólida, criou uma família amorosa e se tornou um membro respeitado de sua comunidade. A experiência do naufrágio o havia tornado mais compassivo, mais presente e mais grato por cada momento. Amigos e familiares frequentemente comentavam sobre sua sabedoria e sua capacidade de encontrar alegria nas coisas simples da vida. Michael desenvolveu vários hobbies ao longo dos anos, mas um em particular se destacava. Ele era um entusiasta de rádio amador. Seu porão em casa estava equipado com equipamentos de última geração,
e ele passava horas conversando com pessoas do mundo inteiro. Era sua forma de se conectar com a humanidade, talvez uma maneira de processar a experiência de quase perder tudo no oceano. Em março de 1979, aos 57 anos, Michael decidiu fazer alguns reparos em seu equipamento de rádio. Um dos transmissores estava apresentando problemas, e ele estava determinado a consertá-lo sozinho. Margaret havia saído para fazer compras, e os filhos estavam na universidade. Era um sábado tranquilo, perfeito para se dedicar ao seu hobby favorito. O problema parecia simples, alguns fios soltos e possivelmente um capacitor queimado. Michael havia feito reparos similares dezenas de vezes antes. Ele desligou o equipamento da tomada, ou pelo menos pensou que havia desligado. Na verdade, ele havia desligado apenas o interruptor principal, mas não havia desconectado completamente o cabo da parede. Trabalhando com suas ferramentas habituais, Michael abriu o painel traseiro do transmissor. O que ele não sabia era que alguns capacitores de alta voltagem ainda mantinham carga elétrica significativa, mesmo com o equipamento desligado. Este é um perigo bem conhecido entre técnicos experientes, mas Michael, apesar de sua experiência como engenheiro, não era especialista em eletrônica de alta frequência. Quando ele tocou inadvertidamente nos terminais do capacitor com sua chave de fenda metálica, uma descarga elétrica de alta voltagem percorreu seu corpo instantaneamente. A corrente elétrica interrompeu o ritmo cardíaco normal de Michael, causando uma fibrilação ventricular fatal. Ele desabou no chão do porão, inconsciente e em parada cardíaca. Margaret retornou das compras 2 horas depois e encontrou Michael caído no porão, cercado por suas ferramentas e peças do rádio. Ela chamou imediatamente a emergência, mas já era tarde demais. Os paramédicos confirmaram o óbito por eletrocução. A ironia cruel era inescapável. O homem que havia sobrevivido a uma das maiores tragédias marítimas da história moderna morreu em casa, fazendo algo que considerava rotineiro e seguro. A notícia da morte de Michael chocou toda a comunidade. Jornais locais publicaram a história com manchetes que destacavam a terrível ironia. Sobrevivente do Andrea Doria morre em acidente doméstico. O contraste entre sua heróica sobrevivência no mar e sua morte evitável em casa tocou profundamente todos que conheciam sua história. No funeral, centenas de pessoas compareceram para prestar suas homenagens. Havia sobreviventes do Andrea Doria, que Michael havia ajudado a salvar, colegas engenheiros, operadores de rádio amador de todo o país e famílias cujas vidas ele havia tocado ao longo dos anos. O pastor falou sobre como Michael havia recebido uma segunda chance na vida e como ele a havia usado de forma exemplar, dedicando-se à família, ao trabalho e ao serviço comunitário. Margaret, devastada pela perda, encontrou entre os papéis de Michael um diário que ele havia mantido desde o naufrágio. As páginas revelavam seus pensamentos mais íntimos sobre a sobrevivência, a gratidão e o propósito da vida. Em uma das últimas entradas ele havia escrito: "Cada dia é um presente que o oceano me devolveu. Não posso desperdiçar nenhum momento em medos ou arrependimentos." A história de Michael Stoller se tornou um estudo de caso sobre ironia do destino e a fragilidade da vida humana. Especialistas em segurança elétrica usaram seu caso para educar outros sobre os perigos ocultos em equipamentos eletrônicos aparentemente inofensivos. Sua morte levou a mudanças nos manuais de segurança para operadores de rádio amador, ajudando a prevenir acidentes similares. Anos depois, Margaret doou os equipamentos de rádio de Michael para um clube local de radioamadores, junto com uma placa memorial que dizia: "Em memória de Michael Stoller, que sobreviveu ao mar, mas foi vencido pela corrente elétrica. Que sua história nos lembre de que a vida é preciosa e a segurança nunca deve ser subestimada." O legado de Michael transcendeu a ironia de sua morte.
Ele havia usado seus 23 anos extras de vida para fazer diferença no mundo. Havia salvado vidas no Andrea Doria, criado filhos que se tornaram pessoas de caráter, contribuído para a segurança marítima e tocado inúmeras vidas através de sua bondade e sabedoria. A tragédia do Andrea Doria havia ensinado a Michael que a vida poderia acabar em um instante, sem aviso ou preparação. Ironicamente, foi exatamente assim que sua própria vida terminou, em um momento de descuido, fazendo algo que parecia completamente seguro. Mas entre o naufrágio e o acidente elétrico, ele havia vivido plenamente, amado profundamente e deixado o mundo um pouco melhor do que encontrou. Hoje, mais de 4 décadas após sua morte, Michael Stoller é lembrado não apenas pela ironia trágica de seu fim, mas pela forma como escolheu viver após receber uma segunda chance. Sua história continua a inspirar pessoas a valorizar cada dia, a agir com coragem em momentos de crise e a nunca subestimar os pequenos perigos que podem estar escondidos nas atividades mais mundanas de nossas vidas. A vida de Michael Stoller nos ensina que não podemos controlar quando ou como nossa jornada terminará, mas podemos escolher como vivemos cada dia que nos é dado. Ele fez dessa escolha uma obra de arte, transformando sua sobrevivência milagrosa em décadas de serviço, amor e propósito. E talvez seja assim que devemos nos lembrar dele. Não como o homem que morreu de forma idiota consertando um rádio, mas como o homem que transformou uma segunda chance em uma vida extraordinária.